Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, nessa manhã aqui refletir sobre esse tema maravilhoso que os adolescentes escolheram para esse congresso, né? Defensores de uma geração em perigo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24 para a nossa reflexão nessa manhã. Logo mais tem continuidade do congresso. O congresso continua. Hoje às 18 horas, muita festa, vai estar aqui conosco compartilhando uma adolescente, a Laura, uma jovem já com muitas experiências de Deus nesse tempo tão difícil, um tempo complicado que nós estamos vivendo, mas Deus é fiel e bom. Mateus capítulo 24, verso 32 até o verso 35. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sobre que assunto Jesus estava aqui falando quando aqui pronunciando esse discurso aos seus discípulos? Sobre o que ele estava falando, hein? Vocês se lembram do contexto? Sobre que assunto que ele estava se referindo? Vocês se lembram? Está falando sobre a volta de Jesus. Está falando sobre o fim dos tempos. Esse era o contexto dessa passagem bíblica. E agora, quando a gente começa a meditar aqui, né? Eu lhes asseguro, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Que geração que ele estava se referindo? Você sabe quanto tempo leva uma geração? O que é uma geração? 70, 80 anos demora aí uma geração. Tem, de acordo com as pesquisas, está aumentando a longevidade. Graças a Deus, né? Nós estamos vivendo mais tempo. A minha sogra, 91 anos. As gerações hoje, né, estão demorando, estão vivendo muito mais anos, muito mais tempo. Pois é, mas uma geração, quando a gente fala de geração, nós estamos falando desde o nascimento até a sua morte, é uma geração. Em média, dura mais de 70 anos, as gerações. Então, quando Jesus fala assim, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Se uma geração leva em torno de 70 anos, sobre que geração que ele está falando? Aquela geração da sua época? Ele estava falando de uma geração futura. Será que é a nossa geração? É isso que nós vamos examinar aqui agora. Vamos aqui por parte para a gente perceber o contexto. Lá no versículo 1 aqui de do Evangelho de Mateus 24, vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda, o fim desta era, ou o fim dos tempos? Então, os discípulos aqui fizeram 2 perguntas. Quando vai acontecer isso que o senhor acabou de dizer? Que não vai ficar pedra sobre pedra. E a segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda?
e o fim dos tempos? Foram duas perguntas que os discípulos fizeram. Então, quando ele fez essa pergunta, não ficará pedra sobre pedra, a que ele estava se referindo? Os discípulos chegaram, começaram a admirar o templo e disseram assim, que coisa maravilhosa, que obra extraordinária. Ele estava se referindo, os discípulos estavam se referindo ao quê? Pode falar. Está se referindo ao templo de Jerusalém. O segundo templo começou a ser construído na época de Esdras, de Neemias. Você se lembra que Esdras e Neemias voltaram lá para a região de Judá e começaram a construir o segundo templo? Mas a obra do templo, ela foi feita e algumas coisas foram agregadas a essa obra do templo e que o deixou assim muito suntuoso, muito maravilhoso, extraordinário. A obra do segundo templo foi maior do que a primeira, do que o primeiro templo. Mas ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, na época que Nero botou a Roma a fogo, destruiu a cidade e não ficou realmente pedra sobre pedra. E só ficaram ruínas, que até hoje essas ruínas estão lá, chamado o Muro das Lamentações em Jerusalém. O Muro das Lamentações, na verdade, é uma parte do templo, das ruínas do templo que ficou lá do segundo templo. Então, realmente não ficou pedra sobre pedra. Aí alguns teólogos falam que essa geração que estava ali se referindo é a geração que ia presenciar aquelas coisas. Mas não aconteceram as outras coisas. Não aconteceu ainda a volta de Jesus. Não aconteceu todos os sinais, os outros sinais que disse que ia acontecer, ainda não se cumpriu. Então, na verdade, essa foi a resposta da primeira pergunta. Diz-nos quando acontecerão essas coisas. E a primeira pergunta ele respondeu não exatamente quando, mas ele disse que ia acontecer. Ele se deteve à segunda resposta. Eu posso dizer que dentro desse discurso apareceram 3 estágios. O primeiro estágio é esse que ele logo veio a resposta. Versículo 4. Jesus respondeu: tenham cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No verso seguinte diz ainda, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Vai ao versículo 8. Tudo isso será o princípio das dores. Alguém aqui já ouviu falar de guerras? Está acontecendo guerras no mundo? Tem ouvido dos outros rumores que também diz aqui, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vocês já ouviram falar dessas coisas aí? Bom, se essas coisas aconteceram, isso aí é apenas o princípio das dores. A gente observa ao longo da história da humanidade que tem se intensificado bastante os rumores de guerra, tem aumentado enormemente os terremotos, os efeitos do que está acontecendo no mundo, e isso vem se intensificando cada vez mais. Agora, há pouco tempo, além de todas as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, vocês talvez tiveram conhecimento, no dia que houve a eliminação de um grande terrorista, logo em seguida os inimigos de Israel falaram que ia haver retaliação, que ia se reunir para destruir Israel. E aconteceu um grande terremoto lá no norte de Israel, que foi na região do Líbano, lá no sul do Líbano, no norte de Israel. Um grande terremoto que foi, inclusive, sentido lá em Israel, mas o epicentro ocorreu lá no sul do Líbano. Um grande terremoto.
além dos outros lugares onde há grandes tremores de terra. Nesse momento, a Europa está mobilizada para um conflito mais agravante. O Oriente está tenso com toda essa movimentação que está acontecendo lá. Mas isso aqui, os rumores de guerras, essas coisas todas, isso apenas são princípios das dores. Segundo estágio, mais adiante, verso 8 em diante, verso 9, desculpa. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos por causa do aumento da iniquidade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, esse eu considero o segundo estágio. O primeiro estágio já aconteceu e está acontecendo. O segundo estágio também está acontecendo. Porque se vocês não repararam, há o aumento da iniquidade. Há muitas injustiças. As pessoas não se importam mais muitos uns com os outros. As coisas que estão acontecendo, está assim se intensificando muito o cumprimento da profecia que o Senhor falou. Quando é que vão acontecer essas coisas? Aí Jesus falou, primeiro, o princípio das dores. Segundo, isso daí que ele está dizendo. E o ponto-chave desse segundo estágio, eu vejo que está nesse versículo aqui 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Esse é o tempo em que nós precisamos e devemos perseverar. Esse é o tempo em que, quando se fala em perseverar em relação ao quê? Perseverar na fé, perseverar naquilo que cremos. Porque o que acontece que por causa do pecado que está se multiplicando, os interesses que estão, vamos dizer assim, se voltando muito para o egoísmo, para o orgulho, e isso está cada vez mais arrefecendo a fé, reduzindo a fé, diminuindo a fé, levando as pessoas a um outro nível, que é o chamado nível da apostasia. E esse é um grande sinal que antecede agora esse último estágio. O último estágio é já a volta do Senhor. Mas nós estamos observando que hoje muitas pessoas não estão dando valor à fé. Não estão dando valor a aprender com o Senhor, a superar os desafios que hoje se nos apresentam. E aqui diz, aqui na palavra, quando começa a falar agora do terceiro estágio, que eu vou pedir agora vamos colocar aqui na tela para nós, a partir do versículo 14, fala assim, enquanto essas coisas todas estão acontecendo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quer dizer, antes que aconteça o fim mesmo, a volta de Jesus, o evangelho do reino está sendo pregado. Está sendo dado testemunho, está sendo dados alertas. Hoje Miriam compartilhou aqui conosco na escola dominical a parábola que nós estamos estudando aí, até durante a semana, estudamos nossos pequenos grupos, a parábola do convite para as bodas. Aquela parábola fala muito ao nosso coração que as pessoas foram convidadas, mas essas pessoas não eram dignas. Os convidados não eram dignos, porque eles não atenderam assim a qualidade desse convite. Era para a festa do filho do rei. E eles não quiseram participar do banquete, deram desculpas. Mas veja, na parábola está ali muito claro o esforço deste dono da festa, o rei convidando para o banquete com o casamento do seu filho. E ele fez todo o esforço, já que os primeiros convidados
não eram dignos porque eles não atenderam ao pedido, vai e chama todo mundo. Eu quero que o banquete esteja cheio, pessoas participando, pessoas envolvidas. E ali muitos atenderam aquele chamado, muitos atenderam aquele convite, que não eram nem convidados iniciais, né? Mas eles foram agora nesse apelo que chegou, não os primeiros, porque os primeiros desprezaram, mas os segundos aceitaram. E até teve alguém ali que, apesar de ter aceitado o convite, ele não estava com os trajes adequados para participar da festa. Ou seja, ele não honrou ao convite, nem ao que o convidou para participar do banquete do seu filho. Foi de qualquer maneira. E não vai participar do banquete das bodas do Cordeiro quem vive de qualquer maneira. Quem não tem as vestes adequadas. Porque uma coisa importante quando fala de vestes aqui nas Escrituras, está se relacionado ao que se expressa como fruto das nossas ações, não é somente da roupa física que nós colocamos, mas do que se manifesta aos olhos de todo mundo. O testemunho que nós damos, como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos, o que é que nós fazemos. Será que é de acordo com a vontade desse Senhor que tem nos convidado? Será que é da vontade, a gente faz exatamente aquilo que o Senhor espera que nós façamos? Porque se nós não estivermos honrando ao Senhor, vem para participar do banquete, mas vem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e isso não vai dar certo. Porque quando o rei perceber que ali há um que não está adequadamente vestido, vai colocar ele lá para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas as pessoas dizem, Deus é amor, Deus cuida, Deus alcança todo mundo. Deus deseja salvar todo mundo. A vontade de Deus é para que ninguém pereça, antes todos sejam salvos. E quando vier esse último estágio, que vai entrar agora então o fim do mundo, que é expresso pela volta de Jesus e os juízos que serão derramados sobre a terra, aí, amados, aí é a hora do banquete. Bom, diz aqui, né, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado, e a todo mundo com testemunho de a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, verso 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Bom, esse aqui é o último estágio. É o estágio em que o mundo será submetido ao juízo. E esse juízo aqui, vocês observam aí agora, onde é que mora o perigo? Aonde que mora o perigo? Aí chegamos agora no X da questão, né? A coisa mais importante aqui que eu observo, que é importante a gente entender o que lemos lá no começo. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ele está falando aqui de uma geração. Não está falando aqui de geração que dura 1000 anos, geração que dura 2000 anos. Ele está falando aqui de uma geração. E o tempo médio de uma geração é de quantos anos mesmo? A Débora falou aí hoje de manhã.
70 anos. Então, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, não vai durar nem 70 anos. Porque vão acontecer tudo tão rapidamente que não haverá tempo. Por que você acha que os profetas disseram: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto? Por que você acha que Jesus contou a parábola das 10 virgens? 5 nécias, 5 prudentes. E aquelas que eram prudentes mantiveram o quê? O azeite nas candeias. Eram todas virgens, mas havia ali um grupo de virgens que estava se preparando para as bodas, que guardaram o azeite na sua candeia. Aí eu pergunto a vocês que conhecem, a gente tem estudado aqui as parábolas, né? O que aconteceu com as 5 imprudentes que faltou o azeite na hora H? O que elas fizeram para obter o azeite? Elas pediram azeite emprestado, mas se as outras emprestassem o azeite, não ia ficar também sem. Então, o que elas fizeram? Vamos dizer, qual foi a atitude delas? Além de ficar esperando pelos outros, mas elas tomaram atitude, não tomaram? O que elas fizeram? Qual foi a atitude delas para resolver aquele problema? Foram comprar. Mas o que aconteceu? Não deu tempo. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vê que está lá no templo do Senhor o sinal abominável de que falou o profeta Daniel. As coisas vão acontecer muito rápido e não haverá tempo de comprar o azeite. Escuta o que eu estou dizendo, escuta o que o Espírito de Deus está falando para a igreja. Quando essas coisas começarem a acontecer, não haverá mais tempo. Ele falou aqui de maneira muito clara: quem tiver na casa, fuja para os montes. Aqui não é apenas linguagem de efeito, não é linguagem figurada. É uma linguagem para nós entendermos claramente da pressa, da urgência. Por que é importante nós estarmos preparados para esse tempo? Aí eu vou dizer agora por quê. Você acha que uma pessoa que está vivendo uma vida para si só, que não dá crédito à palavra do Senhor, o que precisa acontecer nessa vida para que inicie-se um processo de regeneração? Sabe quanto tempo demora para uma pessoa estar convicta daquilo que ela recebeu da fé, que ela crê no Senhor Jesus? Sabe quanto tempo que se leva para firmar os passos verdadeiramente? Você tem ideia? Não tem. Porque isso depende de cada um. Isso depende de cada pessoa, da forma como acolhe o convite ou como rejeita o convite. Vamos nos lembrar aqui de algumas coisas que aconteceram com aquelas pessoas que estavam interessadas em seguir Jesus. Eu estou aqui mostrando para vocês o quadro do perigo dessa geração. E por que nós devemos ser, e aí não é só um ou outro, todos nós devemos ser defensores dessa geração. Não é dessa geração que virá, não. Desta geração hoje. Dona Olga está vivendo já numa geração que ela tem 4 gerações à frente dela. Então, ainda não aconteceu porque não foi, ou não está sendo, as coisas não começaram a acontecer na geração dela, quando ela tinha 12, 13, 14 anos de idade. Está acontecendo, algumas coisas já estão acontecendo, 4 gerações depois da dela. Mas isso envolve a geração da minha esposa, envolve a geração dos meus filhos, e quem sabe a geração dos filhos dos meus filhos, que vão sofrer os danos. E não haverá tempo se não houver perseverança, firmeza, convicção na fé, estar firme na palavra do Senhor.
Então, o tempo de maturidade, o tempo de amadurecimento, o tempo da conversão genuína, isso daí tudo isso é um processo da nossa vida. E nós precisamos entender que nós precisamos decidir, afinal de contas, o que nós queremos. Como disse uma vez o profeta Elias, se é Deus, serviu. Se é o diabo, então serve a ele. Se é Baal, então serve a Baal. Mas não dá para ficar em cima do muro. Porque quando as pessoas estão em cima do muro, quando chegar na hora H, vai ser tão rápido que não haverá tempo de comprar azeite. Não haverá tempo de começar um processo de passar por provas, de passar por experiências, porque as provas já estão acontecendo. As provas já estão acontecendo. Eu quero trazer agora o texto bíblico para vocês perceberem aqui, verso 25. Olha só o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus alertou isso antecipadamente, para não pegar ninguém desprevenido. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí aqueles que estão por aí procurando azeite para comprar, vão ver isso acontecer. Vão ver o sinal do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja. Aí vão bater a porta. Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu ir ali pegar o meu azeite. Deixa eu pegar isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não os conheço. Não haverá tempo. Não haverá tempo. Se houver alguma coisa que eu queira que fique gravado no seu coração nesta manhã, é essa expressão: não haverá tempo. Se não mudar sua atitude, se não mudar sua posição no dia que se chama hoje, não haverá tempo. Porque isso não se constrói da noite para o dia. Uma vida com Deus não é assim, levanta a mão, estou salvo, estou transformado. Não, na hora que você toma essa decisão, Deus quer saber se essa decisão é genuína. E para saber, Deus saber e você saber, é necessário passar pela prova. É necessário passar pela prova. As provas, irmãos, diz a palavra lá na carta de Pedro, numa das cartas do apóstolo Pedro. As provas são para saber se a nossa fé é genuína. Está escrito isso na palavra. Por isso que o Senhor falou tanto com seus discípulos. Perseverança. Essa semana eu tenho lido o livro de Atos e eu tenho observado a caminhada do apóstolo Paulo, as viagens missionárias. Irmãos, o livro de Atos é um livro extraordinário. Você devia estudar, mas estudar mesmo, ler ali e acompanhar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Que luta, que dificuldade. A gente vê como aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo chegou e ali na cidade de Éfeso se estabeleceu-se uma grande igreja. Uma das igrejas mais importantes da época do apóstolo Paulo foi a igreja na Ásia, foi a igreja lá de Éfeso.
uma igreja importantíssima. Foram, assim, um lugar onde o evangelho foi acolhido. A Bíblia fala que todos os sábados Paulo se deslocava para a sinagoga e discutia o assunto com os judeus e com muitos gregos que havia ali. Ele falava com os judeus na sinagoga e falava também com os gregos fora. Mas foi se levantando um grupo de judeus que começaram a questionar a veracidade ou o testemunho do próprio apóstolo Paulo. E esses que não estavam se sentindo confortáveis com o teor da palavra, com a mensagem que estavam ouvindo, começaram a criar confusão entre eles, para tirar o apóstolo Paulo dali da sinagoga. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo saiu, parou de ir nas sinagogas e foi para a escola de Tirano. E lá na escola de Tirano, que era um lugar onde, na região da Ásia, era uma região muito dominada pela cultura grega, e eles, principalmente na Grécia, lá em Atenas, eles se reuniam para os filósofos para discutir, para falar sobre várias coisas. Então, eles gostavam muito de discutir ideias. Então, ele ia para a escola de Tirano e durante cerca de 2 ou 3 anos, ele ficou lá ensinando a judeus que passaram aí a ouvir o apóstolo Paulo na escola de Tirano e os gregos também. E o evangelho ia se expandindo até o ponto de que judeus que vieram de outras partes incitaram a multidão contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que sair de Éfeso, foi para Macedônia. Aí saiu de lá de um determinado lugar, ele foi passando pelas igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos, e aí começou as lutas, começaram as perseguições. Mas ele não se deixou intimidar pelas perseguições que estava passando. Como ele diz lá numa das cartas, né? Eu guardei a minha carreira, guardei a fé. E desde agora ninguém me inquieta, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele estava sempre dando o testemunho da importância, do valor que é o evangelho do reino. E ele foi compartilhando com todo mundo. Então, tudo isso que foi mudando a vida do apóstolo Paulo, foram pessoas se levantando, e dentro da própria igreja, foram se levantando pessoas que estavam contra o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que continuaram ainda fazendo partidarismo. Pessoas que se achavam que tem que ser defensores da lei de Moisés. E Paulo teve uma dor de cabeça com muitas pessoas da igreja. Vocês observam que todas as cartas do apóstolo Paulo foram dirigidas a quem? Às igrejas. Gálatas, uma igreja que tinha muita carnalidade. Corinto, uma cidade onde havia muita divisão. Uma igreja que tinha os dons espirituais, mas uma igreja que tinha pecados terríveis, que Paulo teve que tratar com muita seriedade. Então, assim, a gente começa olhando para a história da igreja, não é diferente do que tem acontecido nos tempos que nós estamos vivendo. Sabe o que é isso? Isso é por causa da multiplicação da iniquidade. E isso traz uma consequência. Amados, a apostasia, quando alguém deixa de crer no Senhor, ou deixa de crer na veracidade da sua palavra, a apostasia é como um câncer, é como uma célula que está com problema de saúde e ela se alastra. Você vê que os judeus que estavam na Ásia, lá do outro lado da Judéia, uma outra parte, Paulo viajou, foi longe, pois os caras saíram de Jerusalém e iam lá na Ásia para criticar o que Paulo estava fazendo na Ásia. E Paulo teve que sair da Ásia, até que ele decidiu ir para Jerusalém, que foi o berço de onde nasceu o nosso Salvador, e ali, onde nasceu o Salvador, não, onde nasceu a igreja do Senhor, nasceu ali em Jerusalém e estava se expandindo para o mundo. Ele foi lá onde estavam os apóstolos, lá onde estava grande parte dos discípulos do Senhor.
e lá havia também muitos problemas. E alertaram ele, olha, você vai lá, mas tenha cuidado. Aí um profeta pegou o seu cinto, amarrou as suas mãos, os seus pés, e falou assim vão fazer o dono desse cinto, vai ser preso. Mas Paulo falou assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Eu estou pronto, se for necessário, a ser oferecido como oferta, como sacrifício vivo, por causa do evangelho da graça do Senhor. E ele foi. E não deu outra. Prenderam ele. Prenderam ele e depois ele foi levado para Roma. Então, todo esse trâmite de coisa eu quero ler com vocês. Por que eu digo que a apostasia, quando as pessoas param de crer, deixam de crer, e por isso que nós temos que ser tão perseverantes em guardar a fé, porque a apostasia é como um câncer. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos abrir lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 5. Já estou chegando ao final, nossa conclusão, mas eu estou aqui colocando ênfase no perigo que nossa geração está correndo, porque todas essas coisas vão acontecer assim, rapidamente. Não haverá tempo de sair para comprar o azeite. Não vai dar tempo. E por que não vai dar tempo? Agora eu vou dizer por quê. Está aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 5. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes de ser revelado o anticristo, o caminho está sendo preparado para ele. E o caminho é apostasia. Hoje você já observa uma desconstrução da família, uma desconstrução dos princípios judaico-cristãos. Você está vendo, isso está aí, para todo mundo ver. Essa mentalidade politicamente correta de abraçar todo mundo, de envolver todo mundo, de incluir todo mundo, colocar qualquer veste para todo mundo participar. Isso não é de Deus. Isso leva as pessoas erradas pensando que elas estão agradando a Deus. Isso leva ao engano. Quando a gente acolhe um amigo, quando a gente acolhe uma pessoa, e é tão amigo, tão amigo, tão amigo, que vê as coisas que não estão bem e não fala nada, nós não estamos amando mesmo. Nós não estamos sendo amigos, porque o verdadeiro amigo fala, às vezes, coisas que a gente não quer ouvir. Para quê? Para nos ajudar, porque é amigo de verdade. É que nem um pai que disciplina o seu filho. O pai que disciplina o seu filho e o ama de verdade, no seu tempo, mostra, isso não vai por esse caminho, não. Que sabe que aquilo ali é perigoso, então, não faz dessa forma, faz de outra. E às vezes a criança não gosta. Às vezes o adolescente não gosta. Às vezes o jovem não gosta. Às vezes o velho não gosta. Então, essas coisas, quando a gente alerta, a gente fala, como Jesus está aqui falando, é porque ele nos ama. Ele quer nos ajudar, quer nos fortalecer, nos abençoar, porque o engano está chegando aí. E para que o engano aconteça, está sendo preparado o caminho para o anticristo. É o caminho da incredulidade. As pessoas não darem valor ao que diz a palavra, não dá valor aos princípios cristãos que a palavra de Deus ensina. Então, lemos aqui o versículo 3, vamos agora ao versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembrem de que eu, quando ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Só, meus irmãos queridos, meus amados irmãos, quando ele diz aqui no versículo 5, no versículo 4, desculpe, fala assim, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Quando isso acontecer, que o anticristo vai entrar no templo do Senhor
e vai se colocar lá para se assentar como se fosse Deus, e vai oferecer o sacrifício abominável dentro do santuário, não haverá mais tempo para aqueles que ainda não tomaram a decisão. Não haverá tempo, porque, pronto, é aquela parábola. Lembre-se da parábola das virgens. O noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Aí as virgens prudentes pegam as suas lâmpadas e já começam a glorificar. Oh, glória! Nossa redenção está próxima. Aí as outras percebem a arruaça de festa. E peraí, minha lâmpada, minha candeia, e o azeite, e agora? Aí sai por aí procurando. Não haverá mais tempo. Jesus avisou, alertou, não haverá mais tempo. Então, o que vai acontecer? Por que o perigo? Vamos aqui continuar e ler o versículo 10, 11 e 12. Por que não vai haver mais tempo? Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. O diabo continua trabalhando até agora. Como disse nossa irmã Miriam, ele não está brincando de ser inimigo. O nosso inimigo trabalha dia e noite de maneira incansável. E ele vai continuar trabalhando. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Sabe o que vai acontecer? Esses que estão aí em cima do muro, esses que estão lá, estão mais lá do que aqui, estão mais por fora, né? Não estão assim se importando muito com os valores da palavra, os princípios da palavra. Começa com esses sinais aqui, ó, essas coisas acontecerem. Jesus falou assim. Aí ele falou assim: corram para os montes, corram para isso, façam aquilo, porque não vai haver mais tempo. Aí você vai assim: não, peraí, deixa eu ler a Bíblia. Como é que é? Onde é que fica mesmo o Evangelho? Evangelho do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Onde é que fica? Meu Deus. Se hoje começar, meu pai, será que vai subir alguém aqui? Onde é que ficam os evangelhos? Fica no Novo Testamento ou no Antigo Testamento? Glória a Deus, né? Pois é, vai começar a procurar. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que isso fica mesmo, hein? Pois é. O tempo está acabando. Colossenses capítulo 1, verso 21 em diante. Antes vocês estavam separados de Deus e sem suas mentes. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Jesus, irmãos, ele fez algo muito especial por cada um de nós. E eu e você fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos salvos por ele. Nós temos por direito a herança da salvação. Nós temos acesso a entrar na presença dele. Nós seremos arrebatados com ele. E o Senhor disse lá em Mateus que os dias da tribulação, se não fossem abreviados, até os eleitos não sobreviveriam por causa da tribulação daqueles dias. E lá no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, fala que haveria, quando ele escreve a igreja de
Filadélfia, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho o texto, fala que o mundo todo está sendo provado, mas houve pessoas que perseveraram, houve pessoas que permaneceram na fé, mesmo diante das provas. Então diz aqui a continuação desse versículo, no verso 23. Eu vou ler o verso 22 de novo e vou ler o verso 23, para nós entendermos bem o que está escrito aqui. Mas agora ele os reconciliou. Quantos aqui são reconciliados pelo Senhor? Glória a Deus. Somos reconciliados pelo Senhor. Os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Vocês começam agora a perceber por que Jesus fala tanto sobre perseverar? E eu quero agora terminar lendo com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, que foi uma palavra dirigida a uma das igrejas da Ásia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Apocalipse 3, verso 7. Eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, amados, não reclame, não murmure, quando estiver passando pela prova, quando estiver passando pela tribulação, dê glória a Deus. Eu tenho passado, irmãos, muita prova, muita tribulação. Alguns meses atrás, eu estava assim tão preocupado com a minha situação financeira, passando por uma grande prova, que eu cheguei a fazer algo assim, reuni minha família, conversei com eles. Olha, nós estamos com essa situação. Eu tinha 140 e poucos reais, se não me engano, 149 reais, para eu passar o mês. E eu falei assim, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei de uma coisa, Deus é fiel. E Deus proverá. E coloquei a par minha família. E já se passaram alguns meses. Não faltou a farinha da panela. Deus supriu todas as coisas. Uma coisa que a instituição financeira não faz, fez comigo. De repente eu estava dirigindo, ligaram para mim do banco, falaram assim, Sr. Hudson, olha, teve uma redução da taxa de juros, e aí nós queremos fazer uma proposta para o senhor. Aí eu pensei logo o seguinte, o banco vai me oferecer mais dinheiro emprestado. Eu não quero tomar mais dinheiro emprestado. É o seguinte, como houve uma redução, quero fazer uma renegociação do compromisso que o senhor tem. E aí a sua prestação vai reduzir em mais de 500 reais. Então foi feita uma renegociação e o valor da minha prestação, sem aumentar o prazo, reduziu em 570 e poucos reais. Uma prestação que eu tinha de 1.500 e pouco passou a mil reais. Reduziu a prestação. E assim Deus foi fazendo. Fui assaltado agora há pouco tempo. Eu teve um arrastão na serra. Roubaram meu celular, roubaram minha aliança, roubaram meu relógio. Estou sem relógio ainda. Mas o Senhor supriu. Eu fui abençoado com uma aliança nova. Deus é fiel.
Deus não deixou faltar nada e está sempre derramando graça e abundância. Não sei, assim, como as coisas têm acontecido. Às vezes eu fico até com... Vai chegando a época do meu pagamento, eu fico assim, ai meu Deus, eu vou olhar meu saldo. E sempre tem lá os recursos. Deus vai fazendo, Deus é fiel. Ninguém pode, irmãos, fazer o que Deus faz. Não há Deus semelhante. Um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa semana, vocês que moram aqui perto sabem que a Iguá fechou a água daqui. Ficamos 5 dias sem água, vindo da rua, porque essas 2 caixas de água pequena que nós temos aqui supriu todos os dias. Nós montamos uma coluna de concreto que está lá na frente. Fizemos alvenaria nas paredes. Teve obra pesada aqui na igreja de alvenaria durante 4 dias direto, sem água da rua. E teve vezes que eu ia lá no banheiro, os pedreiros pegando água do chuveiro lá para colocar no balde para fazer as coisas. E às vezes eu chegava lá e estavam trabalhando na obra lá e a água correndo direto no balde. Aí eu ia lá, fechava o chuveiro rapidinho. Meu Deus, não tem água entrando na caixa. Não faltou água nem um dia. O Senhor multiplicou essa água. Todos eles tomavam banho. Eu, às vezes, deixava de tomar banho. Eu ia para casa sem tomar banho. Chegava em casa, tomar banho, falava comigo assim, ó, eu poupei água da caixa lá, mas os trabalhadores aí tomavam banho de chuveiro, fizeram a concretagem. Não faltou uma gota d'água. Cheguei aqui na sexta-feira, para poder dar alguma olhada na igreja, não tinha água ainda. A água chegou aí de sexta para sábado, foi quando as irmãs vieram fazer limpeza aí, a água tinha chegado. Sabe isso? A fonte não para de jorrar e Deus vai suprindo, vai abençoando. Só Deus pode fazer essas coisas. Deus não deixa ninguém do seu servo na mão, mas a gente passa por prova. A gente fica na espreita, né? O que vai acontecer? Como Paulo falou, eu não sei o que vai lá me acontecer, mas não sei aquilo que o Espírito Santo já me revela, que de cidade em cidade tem prova, tem tribulação, mas Deus é fiel. Então, diz aqui a palavra, né? Visto que você guardou a palavra da minha perseverança e também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a face da terra. Se você está passando pela prova, confia no Senhor, dá glória a Deus, creia nele, que ele vai fazer o impossível por você. Amém?